Então, bom dia a todos. Um privilégio estar aqui. Gostaria de agradecer a oportunidade, o convite. E estamos aqui, né? Então, vamos começar. Nós vamos falar sobre o cuidado obstétrico e neonatal nas maternidades de Mato Grosso. Essa é a primeira parte, como já foi dito aqui. Então, nos últimos 20 anos, com o advento da Rede Cegonha, houve uma ampliação muito grande nas boas práticas de assistência ao parto, né? A nossa preocupação é que, com o Covid-19, este momento, ele passa a ser um momento de afastamento e solidão para a gestante, né? Então, nós temos uma grande preocupação que as boas práticas não sejam levadas em consideração nesse momento da pandemia. E, devido à atualização dos protocolos, os protocolos estão sendo atualizados ainda, para gestantes, para puérperas, para os seus bebês. Então, esses protocolos estão sendo construídos a partir de evidências sobre a Covid-19. Bom, qual é o grande objetivo desses protocolos que estão sendo montados, né? É proteger a mulher, o bebê, a família. E nós temos agora um fato novo na admissão dessa gestante. Então, nós precisamos atentar para o seguinte, as perguntas, nos sinais e sintomas. Está com tosse? Está com febre? Com dor de garganta? Perdeu o paladar? Perdeu o olfato? Então, isso é obrigatório na triagem, quando a gente recebe essa gestante. Então, nós vamos começar falando sobre o pré-natal, né? Como é feito esse pré-natal diante desta Covid-19. Então, nós já temos uma diferenciação aí. Nós precisamos ter horários separados. As consultas devem ser agendadas em horários diferentes, né? Tem que se evitar o encontro com outros profissionais, com outros pacientes, e lembrar que a atenção recai sobre as mulheres que estão no terceiro trimestre da gestação, que vão apresentar maior fatores de risco, mais risco. A gravidez a gestação, ela já é um momento de grande ansiedade, né? Então, nós precisamos dar acesso a essas gestantes nas nossas unidades básicas de saúde, né? Ela precisa se sentir acolhida, né? Um jeito de prestar essa assistência de uma forma para evitar o contato, expor essa gestante ao risco, são as teleconsultas, que já tem legislação favorável, tanto no COFEM como no Conselho Federal de Medicina. Então, para gestantes assintomáticas, como que é isso? Para gestantes assintomáticas, recomenda-se a continuidade das ações de cuidado pré-natal de todas as gestantes assintomáticas. Claro, nós temos que prevenir as aglomerações, temos que passar essas consultas, os exames, quanto possível, mas nós temos que explicar o motivo para essas gestantes, né? As suas consultas, os seus exames vão ser espaçados, porque nós precisamos diminuir os fatores de risco. Tem que dar uma satisfação para que ela não se sinta abandonada. Então, e para gestantes sintomáticas, né? Então, essa sintomatologia é bem compatível com a síndrome gripal, com outras síndromes gripais. Então, ela precisa de isolamento domiciliar, certo? Mas esse pré-natal não pode ter prejuízo, porque ela está em isolamento domiciliar, né? Nós temos que entender que, com a experiência de outros Covid, nós temos que manter vigilância sobre as eventuais restrições do crescimento fetal. Então, isso é uma atenção especial na restrição do crescimento fetal. Bom, o que muda objetivamente em um acompanhamento pré-natal em uma unidade básica de saúde? O que nós temos que mudar, o que nós temos que adaptar? Primeiro que a mulher deve fazer isolamento social e quarentena sempre que possível, evitar o contato em aglomerações, claro. Nós não temos ainda dados relevantes sobre abortamento, não temos esses dados ainda, né? E nós devemos lembrar que existem infecções, né? Não se esquecer das infecções que aparecem nesse momento da gestação e que devem ser acompanhadas no pré-natal.
Geralmente, e outra, não esquecer das questões também, como pré-eclâmpsia, prematuridade, tanto prematuridade na gestação, nas semanas de gestação, né? Pode acontecer um parto prematuro, infecções do trato urinário e outras infecções que aparecem, né? Nós temos que estar atento. Então, essa gestante não pode ser abandonada, né? Ela tem que ter uma regularidade aí, de acordo com os sinais e sintomas que ela apresenta. Então, evitar exames innecessários, espaçar essas consultas, tem que se estudar o risco-benefício, né? Entre a realização de muitos exames e a possibilidade de contaminação. E é possível, então, agendar as consultas dos exames no mesmo local, nos mesmos horários, não é necessidade de ficar andando, colocar essa gestante em risco. E o fluxo de atendimento das sintomáticas tem que ser diferente das assintomáticas, tem que ter fluxos diferentes, horários diferentes, se possível, locais diferentes. Quando não possível, alternar esses horários, tá? Por exemplo, uma de manhã, as assintomáticas de manhã, as sintomáticas à tarde, né? É uma sugestão. E atenção redobrada para aquelas gestantes que estão no terceiro trimestre da gravidez, com sinais e sintomas da Covid-19. Então, agora nós vamos entrar na gestação. Então, o serviço tem que ser organizado para ter 2 tipos de atendimento. Gestantes de risco habitual, com espaço aqui que tem espaçamento de consultas quando possível, foram atendidas por teleconsultas, mas estão sendo atendidas. Gestantes de alto risco, com consultas mais frequentes e de acordo com os sinais e sintomas que elas apresentam. Então, uma pergunta, né? A Covid-19 pode aumentar o risco de complicações na gestação? Sim. Como não? Claro que sim. Como é, então, esse manejo das gestantes sintomáticas em estabelecimentos de saúde? Das sintomáticas. Preferencialmente unidades de saúde com monitoramento materno-fetal. Então, há que se ter maternidades com monitoramento materno-fetal. E nós não podemos esquecer de rastrear outras infecções respiratórias, né? E infecções bacterianas, porque nós podemos ter risco de co-infecção. Covid mais infecção bacteriana, Covid mais infecções respiratórias por outros vírus. E nós temos que considerar que o tratamento, nesses casos, é empírico. Né? Ninguém pode aguardar que o teste diagnóstico para Covid seja realizado, porque na maioria das vezes demora, então tem que se entrar com tratamento empírico. Suspeita de choque séptico também, as instituições têm que ter um protocolo para isso, né? Então, tem que se entrar com tratamento empírico também. Recomenda-se não utilizar rotineiramente corticosteroides. Então, lembrar que ele pode promover parto prematuro, antecipado. Então, cada caso deve ser tratado individualmente. Deve-se monitorar a contração uterina e a frequência cardíaca fetal. Então, monitoramento materno-fetal importante. Por quê? Porque, de acordo com as alterações do padrão da frequência cardíaca fetal, isso é um indicador precoce da piora da respiração materna. Se aumenta a frequência cardíaca fetal, isso é um indicador. Significa que a piora da respiração está acontecendo e que eu preciso ficar atenta para tomar providências, né? Esse planejamento do parto é individualizado. Cada gestante tem as suas características próprias, né? De acordo com a sintomatologia clínica, de acordo com a piora clínica. Então, essa abordagem tem que ser feita com equipe multidisciplinar, importantíssimo. Então, deve-se avaliar com cautela se o parto fornece benefícios a uma gestante gravemente doente. Isso tem que ser avaliado em conjunto com a equipe multidisciplinar. Então, a decisão quanto ao parto, ou a mudança desse parto para cesárea, por exemplo, deve-se considerar primeiro a idade gestacional do feto, e deve ser feita como? Em conjunto com a equipe multidisciplinar e a presença obrigatória de um neonatologista. Então, as gestantes que apresentam síndrome gripal, elas deverão ter consultas e exames de rotina adiados em 14 dias, né? Ela vai ficar em isolamento por 14 dias.
Mas ela não deve ter o seu adiamento afastado, porque nós precisamos pensar que nesse espaço pode haver intercorrências. Por exemplo, com as doenças sexuais, infecções sexualmente transmissíveis. Então, nós não podemos perder a oportunidade de diagnosticar outras doenças infecciosas que possam aparecer nesse intervalo de tempo que ela está em isolamento. Bom, aqui outro problema enfrentado pelos profissionais de saúde. As gestantes enquanto profissionais de saúde, né? E as pessoas potencialmente infectadas com o SARS-CoV-2. Gente, não tem outra alternativa. As gestantes têm que ser afastadas, têm que ficar em teletrabalho, ou elas têm que ser removidas para outras atividades, que não coloquem em risco, né, a sua condição, que não aumente os fatores de risco. Isso é ponto já resolvido. E como que é esse quadro clínico das gestantes com Covid-19? Como que se apresenta, né? Bom, ele é um quadro clínico semelhante à Covid-19 em qualquer adulto, tanto mulher como homem, é igual. A taxa, olha, é 5% só dos casos confirmados que evoluem para caso grave. É uma taxa até que relativamente pequena. Sintomas mais comumente... Quais são os sintomas que são mais comuns? Febre e tosse. Então, o grande número de gestantes aparecem também com alterações na tomografia de tórax. Bom, a evolução de formas graves geralmente é com a evolução de pneumonia por Covid, né? Igual a outras mulheres não gestantes, igual aos adultos também, né? Então, este protocolo do atendimento de gestantes com Covid é o mesmo protocolo da população adulta em geral, certo? Então, é o mesmo protocolo, mas o manejo deve ser realizado igual às demais síndromes gripais, né? Mas os sinais e sintomas de gravidade clínica são importantes. Observação dos sinais e sintomas de gravidade. Né? Indicação de antivirais nas síndromes gripais tem que ser tratado. E na atenção do pré-natal das maternidades, nós temos que instituir uma triagem para fatores de risco respiratórios. Né? Então, o que nos chama atenção? Os fatores de risco respiratório são os mais importantes nessa condição da gestante sintomática para Covid-19. Então, como é que é esse manejo, então, né, nessa gestação? Continuando. O controle das infecções e isolamento precoce. Né? Então, é preciso que ela fique em isolamento precoce, por quê? Porque ela não pode, por exemplo, se ela estiver internada, a movimentação de profissionais de saúde no quarto, de outros pacientes, né, suspeitos, tem que se controlar isso, né? Tem que se deixar ela em isolamento precoce, para que, se alguns sintomas apareçam, ter oportunidade de se aplicar oxigenoterapia precoce, né? Considerar a ventilação mecânica precoce, se houver avanço da insuficiência respiratória. E outra, a sobrecarga de fluidos também não pode ser feita. Utilizar assim, fluidos intravenosos de maneira conservadora, a menos que haja estabilidade cardiovascular, porque também é uma porta de entrada, né? É uma porta de entrada. Então, o controle de antibióticos tem que ser empírico. Nós não podemos esperar resultados de culturas de bactérias, de antibiogramas com sensibilidade aos antimicrobianos, não. É empírico mesmo. Nós temos que sanar o risco de infecções bacterianas que podem ser sobrepostas à Covid-19. Então, a gestação torna o quadro clínico da Covid-19 mais grave para a mulher? Sim, com certeza. Então, pelas condições maternas, veja bem, pelas condições maternas, nós podemos entender que, muitas vezes, a mulher não teve acesso
um acesso que ela deveria, que é um acesso mais assim, especializado, por exemplo. Não teve acesso a ambulatório de gravidez de risco, não teve acesso à própria rede, né, que existe. Então, as dificuldades de acesso podem interferir, né, no agravamento desses sinais e sintomas, né? Então, porque outra, há relatos de prematuridade nessas gestantes, né? Prematuridade em relação à antecipação da gravidez e prematuridade em relação ao feto. E esta dificuldade ao acesso não é só porque as gestantes são de uma condição econômica menos privilegiada. Os critérios são clínicos de complicação, né? E os óbitos constataram que a gestação é uma comorbidade, afinal de contas, né? Aí a gente remete ao pré-natal muito bem feito, um pré-natal muito bem acompanhado. Ele vai se antecipar. Quando essa gestante for internada, ela já leva a sua ficha com todas as suas intercorrências, com todas as condutas tomadas. Isso é importante, é uma referência. Porque essas gestantes com comorbidades, as gestantes, por exemplo, com hipertensas, diabéticas ou doenças crônicas, ou outra comorbidade, elas precisam de um cuidado maior. Então, e essas considerações que nós estamos falando, elas se baseiam em evidências, né? Até o momento é o que nós temos para conhecer a transmissão da Covid em gestantes, né? Bom, e como que nós conhecemos isso também? Nós temos os relatos, né, das síndromes respiratórias graves, tanto do influenza, como do coronavírus da SARS-CoV, são infecções respiratórias agudas, né, por coronavírus, e a síndrome respiratória aguda do Oriente Médio. São essas três patologias que nos fazem conhecer também um pouco o Covid-19. Então, a prevenção, né, a recomendação de prevenção da transmissão de pessoas. Bom, nós ainda estamos aprendendo, né, com as evidências, nessas recomendações de prevenção, na transmissão de pessoa a pessoa, nos ambientes, os cuidados, as internações, tudo ainda está sendo publicado. Tudo isso ainda é muito novo. Bom, então, como que nós podemos evitar a morte materna diante da Covid-19? Bom, então, nós não devemos focar só na Covid-19. Muitas vezes se perde passo por causa disso. Nós temos que lembrar, né, que existem outras comorbidades, né, outras doenças que podem correr juntas. As infecções, por exemplo, são as principais causas de mortalidade materna em nosso país. Então, nós devemos levar isso em consideração. O foco na Covid, mas o foco nas infecções que podem levar à mortalidade, como, por exemplo, a gente sabe que são infecções bacterianas, né? Então, deve-se adotar condutas já padronizadas. O serviço tem que ser um protocolo para essas infecções que podem correr junto com a Covid-19. Bom, ainda não existem dados sobre alterações placentárias ou restrições do crescimento fetal. Porém, a experiência do coronavírus, da SARS e de MERS, né, nos dizem que não existe ainda esse risco de restrições de crescimento fetal. Porém, é prudente que nós acompanhemos no segundo trimestre, né, da infecção por esse SARS-CoV-2, com uma ultrassonografia morfológica, quando estiver disponível, né? E nós temos que ter dados suficientes para afastar os riscos. Então, agora nós já falamos dessa gestação, e vamos entrar no pré-parto.
Bom, então a ideia é que as mulheres possam sempre ter os seus acompanhantes, né? Não se pode perder tudo aquilo que você já construiu até hoje, gente. Deve-se realizar a mesma anamnese, bom, a anamnese nos acompanhantes, né? Se ele tiver assintomático, ele pode ficar com a sua mulher, certo? Com a sua esposa. A ideia é que a equipe peça a ele para ficar o mais, é claro, ele não vai ser aquele acompanhante que fica transitando no hospital, nos corredores, entrando nos quartos. Aí ele já complica, essa circulação tem que ser reservada ao quarto da gestante. É importante as precauções de contato e respiratórias. Então, o acompanhante usa obrigatório de máscara, lavagem das mãos, entrou e saiu do quarto, lavar as mãos, cuidado com as maçanetas, cuidado com tudo, precauções de contato com as mãos e precauções respiratórias com a máscara, obrigatório. É importante conversar com as mulheres para que elas também vigiem os seus acompanhantes. E é direito... E nós temos que reduzir o número de pessoas, né? Durante essa pandemia. Temos que reduzir o número de pessoas. Bom, nós não podemos agora perder o que nós já ganhamos, né? O pai não é visita. Lembrando disso, né? Mesmo nesse cenário dessa pandemia, a mulher tem os seus direitos, e esses direitos têm que ser preservados. Nós não podemos agora destruir tudo aquilo que nós construímos nessas boas práticas de parto humanizado. Agora nós vamos entrar em pânico e dizer, não é bem assim. Então, nós precisamos avaliar o acompanhante, os sintomas, se ele é do grupo de risco, paramentar a equipe, muito bem paramentada, o acompanhante também, né? Porque a nossa intenção é o quê? Diminuir os riscos de contaminação, tanto para a mulher, para os seus bebês e para os profissionais de saúde, a equipe toda. A mulher, a criança que vai nascer, a equipe, então, esse acompanhante tem outro comportamento agora. Temos que readaptar o comportamento do acompanhante e da gestante também. Então, vamos agora ao parto, né? Vamos falar sobre o parto. Então, quais são os procedimentos no parto de uma gestante, caso confirmado de Covid-19, considerando a sala de parto, os profissionais, a mãe e o recém-nascido? Olhe a complexidade deste momento. Então, as boas práticas, os partos mais humanizados, não devem ser abandonados, a gente já falou disso, né? Não é porque nós estamos em pandemia que nós não podemos adaptar todas essas condutas, todo esse cuidado. Então, primeiro, identificar os sintomas da mulher na anamnese inicial. Prestar atenção nos sintomas respiratórios, a gente já falou aqui. Então, e a equipe, e as outras mulheres, e o serviço, nós temos que prestar atenção em tudo isso, nesse momento, nesses cuidados. A equipe deve ter sempre acesso, importantíssimo, acesso a equipamentos de proteção individual, todos os equipamentos. Todos os possíveis equipamentos de proteção individual devem ser utilizados. Se o acompanhante estiver sintomático, aí não pode mais acompanhar a mulher. Tem que se trocar o acompanhante, né? Se o trabalho de parto estiver evoluindo bem, e a mulher estiver estável, então prossegue-se com a mesma via de parto que foi escolhida. A indicação de cesárea é clínica, só se houver a priori a clínica. Então, quando que a via de parto deve ser alterada na parturiente com coronavírus, né? Então, alguns protocolos sugerem que se a mulher estiver assintomática, muito cansada e dispneica, para as equipes que tiverem expertise, pode-se utilizar o vácuo extrator ou o fórceps, né? Mas há estudos que mostram que as mulheres com coronavírus têm maior risco para desenvolvimento de sofrimento fetal. Então, é preciso se atentar para esse detalhe e monitorar esta parturiente. Então, há necessidade de acompanhamento e monitoramento durante o trabalho de parto? Sim, claro. Importantíssimo monitorar a parturiente e monitorar o feto, né? Então, alguns protocolos, eles apontam a necessidade de monitoramento contínuo de mulheres no trabalho de parto. Sim, importantíssimo, né? Por quê? Porque isso pode se instabilizar de uma forma muito rápida.
Então, eu preciso monitorar o batimento cardíaco fetal, né, com mais frequência. Se eu tiver disponibilidade, se for disponível, eu posso usar a cardiotocografia espaçada de 10 a 15 minutos. Em caso de mãe infectada, então, olha lá, será que em caso de uma mãe infectada por Covid, existe uma via de parto determinada, com menos chance de transmissão ao profissional RN? Será que existe essa via já? Não, não existe. A cesariana só deve ser indicada caso a mulher apresente outras complicações, né? Se ela tiver outras comorbidades, se ela já tiver fatores de risco, então, nesse caso, a cesárea é contraindicada, né? Por causa das complicações maternas. Por causa das complicações maternas que a cesárea é indicada. Esse é o motivo. Bom, e o parto pode ser, o parto pode ser com analgesia ou é contraindicado para mulheres portadoras de coronavírus? Bom, não é contraindicado, mas nós temos que lembrar que quando se precisa administrar anticoagulante, ele precede, e depende do tipo de anticoagulante, existe um período. Exemplo, por exemplo, de 4 a 6 horas. Então, ele precede a analgesia. Então, é preciso se administrar antes esse anticoagulante, é preciso se calcular esse tempo, para depois fazer o bloqueio. Isso é um ponto importante, porque na hora não dá para dar um jeitinho. Quando deve ser feito o clampeamento do cordão? Bom, então, segundo o Royal College do Reino Unido, né, é que em partos vaginais, há contato das secreções maternas, secreção vaginal, né? E deve-se aguardar 1 minuto para o clampeamento do cordão. Mas verificou-se que não há risco de transmissão vertical. Que bom, que ótimo, né? Não há risco de transmissão vertical. Por que não há esse risco, né? Por quê? Então, nós vamos ver que nos estudos que foram feitos para isolamento das gestantes, né, portadoras de SARS-CoV-2, foram pesquisar no sangue de cordão, pesquisaram em outros materiais, mas nunca se isolou o SARS-CoV-2 em sangue de cordão. Então, não há motivo para ser rápido. Pode ser o clampeamento, pode ser oportuno. Por quê? Como não há isolamento do vírus no sangue de cordão, pode-se inferir que não há transmissão vertical, pelo menos nesse momento, né? Agora vem uma parte importante, meio pesada, mas vamos devagar, né? Riscos de malformação congênita. Bom, esses riscos não foram observados e foram improvável que exista risco de malformação congênita. Por que a gente fala isso? Porque nas outras, na SARS-CoV e na MERS-CoV, já não houve, os estudos nos relataram que não existe esse risco. Porém, existe um fator aí muito importante, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Existe uma proteína que se chama ECA2, né? Ela está relacionada aos mecanismos de entrada do SARS-CoV-2 nas nossas células, né? E essa proteína, ela é responsável, né, pela regulação da pressão arterial dentro do sistema renina-angiotensina, olhem bem. Então, o que acontece? Se essa SARS-CoV-2 entra nas células do hospedeiro, ela utiliza esse receptor, o receptor do tipo 2 dessa enzima, né? ECA2, ele é chamado de ECA2. E o que acontece? Essa enzima é conversora de angiotensina, que tem uma expressão muito baixa. Então, no início da gestação, esses receptores estão assim, vamos dizer assim, a expressão é o gene, uma proteína que regula isso. Mas, no início da gravidez, vamos dizer assim, essa expressão é muito baixa, significa que a quantidade desses receptores é muito baixa, né? Sugerindo incapacidade do vírus de romper a barreira transplacentária. Claro, é diferente do Zika vírus, que a gente tem atenção no primeiro trimestre da gravidez. Essa atenção é redobrada no terceiro trimestre, por causa da diminuição da expressão muito pequena desta proteína, que são receptores, desse gene que é receptor
para o SARS-CoV, tá? Então, não que nós não tenhamos outros que tenham essa capacidade de transmissão vertical. O SARS-CoV-2 a gente sabe seguramente que não tem de transmissão vertical, mas tem um HCOV-229E que fez transmissão vertical. Isso foi comprovado em estudos, né? Então o risco de malformações congênitas é muito pouco, por causa, né? Porque o que já foi relatado até agora é de mulheres infectadas na segunda metade da gestação. E nenhuma das crianças também, mesmo das mulheres infectadas, nenhuma das crianças apresentou até agora malformação congênita, certo? Se nós formos analisar os casos também de SARS e MERS, de outros coronavírus, também não houve relatos de IRNs com malformação. Então, o acolhimento no momento do parto é possível? É possível o acolhimento, né? Então, nós não podemos desconsiderar que esta vivência, esse momento, é muito importante, né? Para a mãe, para o feto, para o pai, para todos. Então, o que eu preciso garantir? A paramentação da equipe, os cuidados de higiene das mãos, do acompanhante, né? Máscara, higiene das mãos, a equipe toda paramentada. Não há motivo para não realizar as duas práticas, não há motivo de pânico aí, né? Pequenos gestos nessa hora, né? Vamos chamar a mãe pelo nome, segurar na sua mão, mesmo que você esteja de luva, segure na mão, e fale, olha, seu bebê já está chegando, falta só um pouquinho, força aí, nós estamos aqui, estamos juntos, né? Então, a gente precisa fazer com que essa mulher se sinta acolhida, mesmo através do nosso olhar, porque muitas vezes só sobe o olhar, né, da equipe de saúde. Então, os olhos podem exprimir, assim, confiança. Isso é importante. O acolhimento é muito importante, da segurança, da confiança, da tranquilidade para esse momento difícil. Então, quais são esses fatores de risco na sala de parto, né? Presença de equipe mínima, a gente já falou sobre isso, né? EPIs, quantidade suficiente de EPIs, todo mundo muito bem, equipe mínima muito bem paramentada. Então, cada profissional que entra na sala e representa o risco maior, né? Circulação. E gasto de EPI, que já não se tem muitos, né? Estamos aí com muita dificuldade. Estagiários, residentes, isso aí, ó. Deixe lá os residentes, os estagiários lá na teleconsulta, atendendo, fazendo um pré-natal de qualidade. Isso é mais importante. Acompanhantes durante o parto. Bom, isso aí existe um conflito. Tem maternidades que permitem, tem outras que não, tem outras que permitem acompanhantes de doula, tem outras que não. Então, qual é a recomendação em tempos de pandemia? Acompanhantes durante o parto. Vamos ver como que a gente resolve isso. Ainda não há um consenso, né? Levar em consideração a análise. Bom, cada serviço tem sua peculiaridade, né? Importante, a anamnese do acompanhante. Se tiver maternidades que têm restringido o número de pessoas nesse momento, é fundamental. As maternidades têm que ter segurança nesse momento, as equipes têm que ter segurança, elas têm que restringir, né, o maior número de pessoas para diminuir o risco, claro. Evitar a troca de acompanhantes, né? E pensar na arquitetura dos espaços, de acordo com o espaço. Tem espaços muito pequenos, né? E se um acompanhante apresentar sintomas, troca de acompanhante. Isso é líquido certo. Trocar o acompanhante que apresenta sintomas. E o parto domiciliar, hein? Como é que nós vamos ficar nesse parto domiciliar? Então, surge uma pergunta aqui. No contexto, né? Vamos ler essa pergunta para que a gente possa raciocinar. No contexto do possível colapso hospitalar, a falta de pessoal especializado por afastamento não seria um momento das políticas de saúde e instituições criarem opções e meios de acesso para o parto domiciliar planejado? Então, as diretrizes nacionais de assistência ao parto não contraindicam o parto domiciliar. Entretanto, é preciso garantir retaguarda hospitalar para essa gestante. Bom, muito bem.
Lembra que nós dissemos que nós precisamos de instituições, escolher instituições que tenham monitoramento materno-fetal? Já é uma dificuldade muito grande. Será que vai ter uma ambulância com suporte para transportar essa doente, se tiver intercorrências? Será que eu posso garantir leito, né? Para leito de gravidez de risco, leito em maternidades que atendam mulheres em risco, com risco ainda mais com Covid-19? E aí, como é que nós vamos fazer? É necessário pensar em todas essas retaguardas. De um momento maravilhoso pode se tornar um momento aterrorizante. Pensar nisso. O parto domiciliar ainda não é uma política pública que possa ser garantida a todas as mulheres do Brasil, né? Mesmo no parto domiciliar, nós precisamos garantir uma equipe mínima necessária, orientada, para que isso aconteça sem riscos, né? Então, a mulher não pode vai para o parto domiciliar e fica em risco, e fica sujeita a vulnerabilidades, né? Respiratórias principalmente. Então, isso é uma determinação. Qualquer mulher sintomática é contraindicado que o parto seja domiciliar ou em centro de parto normal. Por quê? Porque não tem suporte. Sem suporte, as coisas podem piorarem de um momento para o outro e não se tem suporte. E nós vamos contribuir para o quê? Para a mortalidade materna, nesse caso, né? Então, agora, baseado em evidências. O que nós sabemos baseado em evidências, né? Que 47% das mulheres diagnosticadas com Covid tiveram seus partos pré-termo e algumas com sofrimento fetal. Ou seja, esses partos aconteceram em torno da 36ª semana e a gestação precisa monitorar, por isso que nós temos que monitorar o pré-natal e a internação hospitalar. Nós precisamos investir no pré-natal de qualidade. E nós precisamos investir numa internação hospitalar de qualidade, com monitoramento de sinais e sintomas, precocemente. Em casos relatados até o momento, não ocorreu a transmissão para o feto recém-nascido, antes ou após... Sim, até agora nós não temos casos de que houve transmissão durante o parto, para o recém-nascido, né? Antes e após o nascimento. Bom, a não ser que ele seja contaminado por uma equipe mal preparada, né? Parece que nós temos 2 casos de recém-nascidos, mas foi comprovado que ele foi transmitido pela equipe, pela manipulação durante o parto. Ele não traz essa transmissão nem antes e nem após o nascimento. Os demais casos reportados de gestantes positivas para a Covid-19 apresentaram neonatos livres do vírus, incluindo em sangue de cordão e placenta. Então, o que foi feito? Como que a gente sabe disso? Vamos ver aqui no pós-parto, como é que nós sabemos que isso não acontece. Vamos ver agora o pós-parto, olha lá. Vamos atentar para o detalhe, uma mãe que teve gêmeos, olha lá, com máscara, o acompanhante com máscara, a enfermeira toda paramentada, ela já tem um nenenzinho lá, está recebendo o outro. Então, olha lá, cuidados com o recém-nascido após o parto de mulheres com coronavírus. Então, olha lá, olha como que a enfermeira vem trazendo esta criança. Tá? Luvas, protetor facial, máscara, né? Então, o recém-nascido precisa ser limpo e seco e colocar em contato pele a pele com a mãe paramentada. Não existe evidência para que o clampeamento do cordão umbilical seja feito rapidamente. Nós já falamos sobre isso, né? A manobra de Clistler continua contraindicada, inclusive proibida, né? Vamos ver aqui, ó. Cuidados com o recém-nascido após o parto de mulheres com coronavírus. Isso é importante que a gente vislumbre essas possibilidades, né? Lembrar e garantir a paramentação da mãe. Nós temos a mãe, claro que a mãe não vai fazer o parto com máscara, ele vai dificultar a respiração, mas, né? Depois do parto, a mãe pode ser limpa,
seca, né? Higiene das mãos, paramentar a mãe com máscara, se for o caso, ou álcool gel nas mãos, ou pode pôr luvas se ela se sentir mais segura, né? E o recém-nascido precisa ser limpo e seco. Então, limpar o recém-nascido, secar o recém-nascido e fazer o contato pele a pele, gente, né? Com a mãe paramentada. Não há relato, a recomendação para a mãe é o uso de máscara e higiene das mãos. Então, as precauções quais são? Precaução de contato com a mão limpa, a mão higienizada, ou a mão com luva, se assim a gestante preferir, e máscara, precauções de contato respiratório e de contato e respiratório. Essas são as precauções. Não há relato de presença de vírus. Então, gente, não há relato. Nós já vimos que não há relato de isolamento de vírus no cordão umbilical, né? Nas secreções vaginais, nos restos placentários, né? Por isso o parto normal é indicado, senão não indicaria parto normal, certo? Então, o parto em banheira, contraindicado é o parto em banheira. Por que é contraindicado? Porque pode haver presença de fezes e o vírus está presente nas fezes. Então, tudo tem uma razão de ser, tudo é justificado. Tudo já foi comprovado por outras experiências e outros trabalhos em outros lugares do mundo. Então, olha lá, uma mãe infectada com Covid-19 transmite para o filho na hora do parto? Não. Olha só, não há comprovação para transmissão vertical. Por que não há comprovação? Porque já se fez teste molecular para tentar se isolar esse vírus das secreções do parto, né? Das secreções do sangue de cordão, das secreções vaginais, da placenta. Então, tudo aquilo que acontece no parto já foi pesquisado, já foi feito o PCR, um teste molecular, e ninguém conseguiu isolar o vírus até agora. Então, o parto normal é indicado. Não há contaminação do feto, porque não há presença de SARS-CoV-2, não há presença do coronavírus nesta situação do parto normal, não há. Bom, recentemente, então agora vem a controvérsia, recentemente estudos encontraram IgG em alguns fetos. Bom, tá, mas isso não significa presença do vírus. Significa entrou em contato, apenas. Não significa anticorpo protetor, não significa anticorpo neutralizante, significa apenas que entrou em contato. Então, isso tem que ser melhor estudado, né? Mas são relatos, 1 ou 2 relatos no mundo. Não há verdade absoluta. Bom, portanto, não há verdade absoluta. E novos estudos precisam, claro, novos estudos continuarão a ser conduzidos, com certeza absoluta. Mas, por enquanto, nós não temos essas evidências de transmissão no parto normal. Em caso de parto normal, o RN é entregue à mãe ou é separado se a mãe estiver infectada? E agora? No parto vaginal, o bebê não é entregue imediatamente para a mãe, tá? Ao sair do canal vaginal, o bebê deve ser encaminhado para o berço aquecido, né? Então, o nenenzinho vai ser limpo, seco, direitinho, vai para o berço aquecido, né? Sai do canal vaginal, vai para o berço aquecido. Aí deve ser limpo, seco, e aí a mãe devidamente higienizada as mãos, né? Paramentada com máscara, ou luva, ou só a higiene das mãos, deve acolher essa criança. Olha lá a mãe com luva, tá vendo? Olha lá a foto, né? Essa é uma adaptação para ser feita nos casos de RN saudável, tá? Então, o parto deu tudo certo, o RN está saudável, né? Ele foi para o berço aquecido, foi limpo, foi seco, agora é o momento de dar esse RN para a mãe, né? Então, mas os RNs que apresentarem a normalidade durante o parto, dessas mães infectadas, eles vão seguir o protocolo preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, vão para a reanimação neonatal. Então, existe um protocolo para tudo isso, vocês estão vendo, né? Que foi montado segundo as evidências de todos os partos que foram feitos durante o mundo todo e publicados artigos. Artigos são publicados, só nós trouxemos 18 referências de artigos de 2020.
Então, quais os cuidados no puerpério que as mães com suspeita de Covid devem ter para não contaminar seu filho no hospital? Muito importante isso, né? O bebê deve ficar com a mãe no quarto, em alojamento conjunto, certo? Ela precisa usar máscara na amamentação, e se ela tossir, a máscara tem que ser trocada, como qualquer um de nós. Se tossir, trocamos a máscara. É um procedimento normal. Normal para tempos anormais, né? A amamentação não é contra... Gente, a amamentação não pode ser contraindicada. A amamentação é vital, é importantíssima para o recém-nascido. Ela não pode, não é porque a mãe está com Covid-19 que você vai agora ficar insegura e, né? Não é assim que se procede. Se a mãe estiver insegura, nós vamos dar um tempo para ela. Vamos ensinar a ordenha, até que ela vá tendo segurança. Em primeiro momento, pode ser que ela tenha insegurança, mas depois ela vai indo se sentindo segura e nós devemos incentivar o aleitamento materno, tá? Mesmo porque não há transmissão de Covid-19 pelo leite materno, gente. Não há essa transmissão. Vocês já viram que não há pelo sangue de cordão, não há pelos restos placentários, não há pelas secreções vaginais e não há pelo leite materno. Né? Então, não tem por que privar a criança do aleitamento materno. Mas tem que ser a precaução de contato, né? Distanciamento da cama, 1 metro de distância, ou na casa dela ou no hospital. Então, o berço deve ficar distante 1 metro ou até mais, né? 1 metro é recomendável, pode ser mais, né? Da mãe, tá certo? Então, o puerpério é o momento em que se precisa redobrar o cuidado. Isto é uma verdade. As evidências indicam que o cuidado no puerpério deve ser redobrado. Então, mulheres que estavam muito bem, rapidamente elas descompensam, né? No final do trabalho de parto ou no período do puerpério imediato. Tanto no final do trabalho de parto pode haver essa descompensação, por isso a necessidade de estrutura para monitoramento materno-fetal e no puerpério imediato. Não recomendamos alta precoce. Depois que o bebê nasce, geralmente todo mundo relaxa, mas não. É preciso monitorar essa puerpéria. É preciso ficar, assim, atento para os sintomas, principalmente respiratórios, porque ela pode descompensar rapidamente. Bom, então nós temos que repensar o internato dos procedimentos do Covid-19, temos que repensar, precisamos repensar. Isso é uma questão de proteção, tanto para as gestantes, para as puérperas e também para os estudantes, né? Mas isso passa e nós poderemos retornar novamente, né? Então, nós temos que considerar que essa interrupção é momentânea. Deixa lá eles na teleconsulta, lembra? Que eles podem dar um apoio magnífico no pré-natal, nas consultas de pré-natal. Pode-se melhorar o pré-natal, isso é uma oportunidade para melhorar esse pré-natal, para fazer com que essa relação seja mais, assim, de melhor qualidade no pré-natal. Vamos qualificar, então, o nosso pré-natal, uma oportunidade, através das teleconsultas. Não colocar estudantes dentro de uma sala para acompanhar uma consulta, um procedimento. Nós temos que restringir essa movimentação, gente. É necessário. E agora, um questionamento que nós temos que fazer, olha. Mortalidade materna. Nós sabemos que o nosso país tem índices de mortalidade materna consideráveis. E olha só o que se apresentou, qual foi o quadro em outros países, né? Em outros países, então, foi evidenciada a mortalidade materna por Covid-19. Novos estudos precisam ser conduzidos para detectar as causas da mortalidade durante a pandemia por Covid-19, a fim de avaliar se existe uma especificidade no Brasil. Bom, então agora nós temos que nos perguntar o seguinte: mortalidade materna. Nós temos que analisar todo esse ciclo, toda esta linha de cuidados, desde o pré-natal, o pré-parto,
a internação no pré-parto, o parto, né? O pós-parto, os cuidados parto, os cuidados no puerpério, os cuidados com esta mãe. Então, nós devemos nos perguntar, será que as mães brasileiras são diferentes das outras mães de outros países? Será que o clima é diferente? Será o que tem de diferente? Então, uma pergunta que eu faço, ou melhor, uma reflexão que eu faço com todos nós que estamos aqui. Será que nós temos um pré-natal bem estruturado? Será que nós temos boa acessibilidade dessas mães, não só das mães com Covid, mas de outras mães sem Covid? Será que o nosso pré-natal é bem assessorado? Será que nós temos boa acessibilidade, né, aos serviços, às unidades básicas de saúde, às internações, principalmente quando as mães têm comorbidades, mães com outras, com fatores de risco, né, que já são comuns na gravidez, né? Hipertensão, diabetes gestacional, infecções urinárias, né? Outras infecções bacterianas. Será que nós temos esse suporte no pré-natal? Será que nós temos acesso a internações, a maternidades que nos ofereçam suporte para a gestação de risco? Será que nós temos equipes preparadas para lidar, preparadas psicologicamente, tecnicamente, para lidar com esta pandemia, para lidar com essas intercorrências todas? Será que nós temos leitos suficientes, mesmo antes da pandemia? Será que nós tínhamos leitos suficientes já? Será que a nossa rede hospitalar e a nossa rede de atenção básica, atenção especializada, ela é suficiente, mesmo para gestantes de risco habitual? Será que isso aconteceu só agora? Só agora que nós estamos nos deparando com esse problema da mortalidade materna? É um ponto a ser refletido, para que nós possamos repensar toda essa linha de cuidado, né? Esse é o momento, essa é a oportunidade de nós nos unirmos, as equipes, os profissionais, as equipes de profissionais, as equipes das secretarias municipais de saúde, as equipes de atenção básica, de atenção especializada, as equipes que estão dando suporte nos hospitais, em todos os lugares. Existem peculiaridades? Existem, mas será que isso justifica? Então, uma reflexão que nós temos que fazer, e eu acredito que este momento seja uma oportunidade para que a gente reveja muita coisa, para que a gente entenda que nós temos muitas fragilidades, né? Nós estamos vendo todos os dias na televisão, nos noticiários, as nossas fragilidades. Então, que nós tenhamos agora um incentivo, né? Que nós busquemos agora lutar por essa linha de cuidados, com mais dedicação, exigir mais, em todos os sentidos, né? Das equipes responsáveis, dos responsáveis pelo financiamento, tecnicamente que os profissionais sejam treinados, orientados, precisamos de capacitar as equipes, nós precisamos rever tudo isso, e nós não podemos perder a esperança, né? É possível? É possível, sim, é possível. Então, meus amigos, as recomendações aqui contidas são provisórias e elas poderão ser modificadas à medida que novos dados forem publicados. Então, hoje nós nos baseamos em publicações feitas no mundo todo, né? Isso é importante. Nós estamos adquirindo muitos conhecimentos e muitas providências nós podemos ajudar a serem tomadas. Isso é importante, muito importante. Então, aqui estão nossas referências. Nós consultamos trabalhos pesquisados no mundo todo, trabalhos deste ano de 2020, né?
todos eles são de 2020. Nossas considerações se basearam em trabalhos científicos, né? E nós queremos agradecer a todos, né, por essa oportunidade, por vocês terem assistido a aula, né? Eu deixo aqui o meu e-mail pessoal e também o e-mail dos nossos serviços, né, na Secretaria Estadual de Saúde. Vocês podem entrar em contato, podem nos pedir materiais, nós estamos à disposição de todos vocês, através do nosso e-mail pessoal ou através dos nossos e-mails profissionais, né, das nossas áreas técnicas, na área técnica da saúde da mulher, na área técnica da saúde da criança, né, mulher@ces.mt.gov.br, ou é fácil, criança@ces.mt.gov.br. Agora nós queremos fazer uma recomendação especial para vocês. Olha, consulte o portal de boas práticas da Fundação Oswaldo Cruz. É uma parceria entre o Instituto Fernando Figueira, que trabalha com aleitamento materno e outras atividades, e a Fiocruz. Nesse portal, vocês vão encontrar muito material, todos os materiais que existem sobre a linha de cuidado materno-infantil, né? Então, vocês vão encontrar entrevistas com especialistas, vídeos, as aulas que foram disponibilizadas, conteúdo teórico, mesmo antes da pandemia, já existia esse portal existe há muito tempo, e ele disponibiliza todas as orientações para essa linha de cuidado materno-fetal e materno-infantil. Então, veja bem, ele tem estratégias como a Apsion, que lida com a gestação, o parto, o pós-parto, né? O nascimento, e ele tem a estratégia com a Linel, que lida com as intercorrências, as emergências, né? Com as UTIs neonatais, o 5. Então, eu gostaria de deixar aqui essa recomendação. Se cadastrem no portal de boas práticas, todas as informações, todos os artigos publicados até hoje, nacionais e internacionais, né? Todas as notas técnicas estão lá postas, toda a interface com todos os recursos que o Ministério da Saúde disponibilizou. Então, é importante que vocês tenham essa base de dados para que vocês possam construir orientações, né? E eu quero agradecer novamente a todos os meus parceiros da SES, né? Todas as parcerias da SES, agradecer ao Telesaúde essa oportunidade, e eu espero revê-los na próxima aula, com todas as perguntas, com todas as dúvidas, nós vamos procurar responder a todos vocês, né? Nós resolvemos assim para que realmente vocês possam expressar as suas inseguranças, as suas necessidades. Nós estaremos aqui no dia 24, né, na próxima quarta-feira, com essa intenção, né? Então, muito obrigada a todos e gratidão a todos vocês, muita gratidão.